Dr. Stone, episódio 6, com teorias do Senko sobre a petrificação e seus planos posteriores depois de ter ressuscitado para a felicidade geral. E também a aparição de uma nova personagem que dá margem para muita coisa, porque ela é de uma nova geração. Ela nasceu no mundo de pedra, então essas pessoas de segunda geração, por assim dizer, elas já estão lidando com a configuração do mundo de uma maneira bastante diferente. Bora analisar, bora falar do Xixiu também? Vamos embora e vamos agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Já vai dando like científico e se inscreve no canal para mais Dr. Stone, beleza? A análise dos episódios do anime costumam chegar nos finais de semana. Mais precisamente nos sábados, mas às vezes por algum motivo ou outro rola um atraso. Ontem teve uns vídeos extras aí, beleza? De One Piece e recomendando mangás pra Maísa e pro público geral. Foi por isso que rolou esse atraso de um dia da publicação de Dr. Stone. Mas vamos lá pro começo do episódio. Continua o flashback do Senko, né? Só que dessa vez 3.700 anos depois, já no mundo petrificado. Eu achei bem interessante porque o Senko nota que ele precisa de alguém. Ele nota que tá muito cansado durante o dia com todos os afazeres, porque ele tem que ser mente e braço, né? Então o cara chega exausto. Ele poderia até pensar em alguma coisa, mas ele quer dormir no final. É muito exaustivo realmente o dia a dia, o cotidiano. E aí ele acha o corpo do Taiju. No começo ele não consegue despetrificar, né, o Taiju. E aí ele começa a se questionar, o que foi que petrificou a humanidade? Questionamentos, galera, são importantes em qualquer vertente. Penso, logo existo. Eu acho que pra mim essa é a máxima. A gente somos seres humanos, o que difere a gente de animal é que a gente pensa. E quando a gente pensa, a gente chega nas melhores soluções. O Tanjiro, ele vai fazendo um brainstorm, né? Isso é uma técnica interessante. Ele, será que foram alienígenas? Pode ser, é um anime, né? Então, se eu tô com aquela percepção que eu sou um espectador de anime, vai que é alienígena. E tem essa temática aí do Senko querer ir pro espaço, que ele enviou bonequinhos. Vai que tornaria viajado? Tornaria. Mas o anime já é viajado pra caramba, velho. A Idade da Pedra 3.700 anos depois. A segunda hipótese do Senko, em meio a esse brainstorm, é que tudo isso foi experimentos dos humanos para guerras. Pode ser também. É bem plausível. É meio Stranger Things, né? Mas eu acho que é de boa também essa hipótese. Eu gosto como ele vai afunilando as coisas. E a terceira hipótese, um vírus. E ainda mais, né? Vírus criado em laboratório. Pode ter sido uma mutação natural, mas vai que seria uma arma biológica criada em laboratório. Mas aí é curioso, né? Porque só petrificou andorinhas e humanos. Eu acredito que tem que ter o DNA exato daquela família na cadeia alimentar, né? No caso, eles testaram em andorinhas, em humanos, e aí fugiu do controle. E aí, andorinhas e humanos se petrificaram. Curioso, né? Os outros animais não terem sido petrificados. O que é que vocês têm a dizer? Isso já foi revelado no mangá? Se foi, não diz não aí nos comentários, que vai ser spoiler, né? Daí o Senko, basicamente assim, ele não chega numa solução. Claro, precisa de muito estudo, é a jornada do anime de Dr. Stone, mas ele diz, deve ter alguma regra de ação. E isso precisa ser descoberto, porque vai que essa luz rola aí de novo e mais 3.700 anos passam aí, ou mais, né? E ninguém se despetrifica. E é legal porque a gente vê que o Senko ele não tá com uma postura tensa, ele tá empolgado, né? Ele agora precisa reverter os princípios dessa regra de ação, por assim dizer. Então, o que torna ele empolgado é porque tá nas mãos dele uma nova descoberta científica para trazer a humanidade de volta, E ele não tá vendo isso nem pelo lado de ser um herói para a humanidade, mas pela descoberta, o Eureka. Que massa, né? Eu gosto muito, assim, a gente tá vendo nessa temporada a estreia daquele Dumbbell no Kiro Amoteru, uma coisa assim, quanto pesa, quantos quilos tem o peso que você carrega, é um anime de academia, e a gente vê outro aqui, um anime pra fazer instigar as crianças, né, porque é um anime pra juventude também, a pensarem e se exercitarem. Então vejam, né, como tá a distribuição de animes no Japão. Eu achei isso bem interessante.
Daí o Senku, ele vai se fazendo uma outra pergunta. Como eu fui despetrificado? E é um processo orgânico, porque atingiu o corpo humano, até por dentro, o que é louco, né? Eu observei o Taiju de boca aberta, petrificado. E aí, como é que rola quando despetrifica? Fica pedra lá dentro, tá ligado? É isso que eu fiquei pensando. Já que o anime de Dr. Stone faz a gente pensar muito, eu fiquei pensando nessa hipótese também. E a gente vê que roupas não são petrificadas, até porque a galera acorda nua, né? E aí, o Senku ele começa a perceber como foi o início de todo esse processo com ele, já que ele fez essa pergunta específica, né? Como eu fui despetrificado. Começa pela cabeça. É interessante porque posteriormente nesse episódio ele raciocina que o cérebro emite uma baita energia, 400 calorias, né, que consome do nosso corpo por dia. Então tá rolando uma geração de energia ali. É o epicentro, né, desse terremoto na casca de pedra que envolve o corpo dos humanos. E nesse momento que ele tá raciocinando, ele vê uma andorinha. E depois várias andorinhas saindo da tal caverna. Aí ele, opa, se as andorinhas estão vindo dali, aí é que ele nota a goteira de ácido nítrico, né? Finalmente revela na pedrinha do cabelo, já tava aí nele. Então todo o plano dele tem muita lógica, ele foi pensando daí. É massa a gente acompanhar como foram desenvolvidos os raciocínios do Senku até o momento em que ele decidiu dar uma rasteira ali no Shishio. Daí o Tanjiro começa a trabalhar na reversão do processo de petrificação, né? No caso a despetrificação. Ele pega o ácido nítrico, vê que só funciona nele, porque ele ficou acordado também, né? Ele foi desmaiando aqui e ali, mas ele se manteve a maior parte do tempo acordado e foi produzindo energia. Ele até vai testando, né, o ácido nítrico na galera, mas não dá em nada, ele precisa evoluir para o Nital. E eu achei muito legal, muito interessante quando ele fala sobre o consumo de calorias diárias do cérebro, né? 400 calorias, multiplicado pelos 3.700 anos, isso equivale, segundo o Senku no episódio, né, a 2 terajoules, tipo, é muita energia, e acredito que essa energia foi acumulada, e quando chegou num pico, começou a rachar. E aí o Tanjiro fica se perguntando, certo, mas como se deu essa energia? E ele lembra daquela famosa fórmula, é a fórmula mais importante, mais icônica também, né? O E igual mc ao quadrado, ele lembra de Einstein, que bolou essa fórmula aí, né, para explicar a relação entre energia e massa. Então ele, a resposta tá aí, em algo que foi consumido e transformado em energia. Então olhem só como é interessante pensar, né, as soluções. E galera, isso não só para o campo das ciências, tá? Para o campo da humanidade também é importante a gente pensar. Por isso que disciplinas como filosofia são importantíssimas. Acho que a gente precisa atingir o equilíbrio. A gente precisa pensar tanto no sentido prático, mas também no sentido humanitário. Daí vemos o momento do despertar. Foi bem dramático, né? Vocês acharam que foi bem enrolado? Porque, tipo, foi do final do episódio 4, daí teve o episódio 5 todinho e uma parte desse episódio 6. Eu achei que poderia ter sido mais condensado. Eu senti uma emoção, mas não foi uma baita emoção. Também a gente teve Kimetsu no Yaiba, né? Com o episódio 19 daqueles, fica difícil. Aí no meu caso, como eu tô fazendo análise, rola uma comparação, mas é errado a gente comparar. Sei que aqui em Dr. Stone eu não senti tanta emoção assim no despertar do Senku. A gente nem tá envolvido ainda nos laços que foram criados entre ele e o Taiju e a Yuzuriha, por mais que eles se conheçam há muito tempo e esteja rolando esses flashbacks aí também, né? Eu achei muito bonito porque ambos, o Senku no passado, né, durante o flashback, quando ele tá despetrificando o Taiju, e o Taiju no tempo presente, quando ele tá esperando que o Senku acorde, eles vão falando a mesma coisa, pô. E é massa a gente perceber a esperança que um tem no outro. E aí quando o Senku desperta, que ele começa a falar e tal, é que o Taiju nota, né, e o Zuriha também, é o abraço que o Taiju dá. O Senku fica, mas você vai me matar desse jeito, eu acabei de acordar, tá ligado? E aí o Taiju fala um negócio bem interessante, né? Que a petrificação... não a petrificação foi uma coisa ruim. Mas toda essa história das pedras, no caso, como o Tanjiro usou a parada da petrificação e despetrificação contra o Shishio, é como se fosse o médico dos tempos atuais. É o Dr. Stone. Acho engraçado, né? Eles já mandaram esse termo pro sabonete
agora para as pedras, né? E o Taiju até compara esse processo com o do sabonete lá. Ou seja, todo esse processo de petrificação e despetrificação tem capacidades de cura. E aí, esses questionamentos sobre o processo voltam. A Yuzuriha, ela tá meio tensa, né, com as estátuas de pedra, a galera que se petrificou, que tem os braços cortados. Ela tenta encaixar, será que a gente, quando colocar o Nital, encaixar, o braço volta ao normal? E aí o Senku diz que não, os braços ficam cortados fora mesmo, é bem tenso. Porque senão você poderia usar um quebra-cabeça. Claro, teria, não em nível atômico, né? Por exemplo, o Shishio destrói uma estátua, aí virou poeira, migalha, aí não dá, né, realmente pra montar. Mas, pô, um bracinho, uma perninha, acho que poderia, né? Daí o Senku, ele mandou uma missão tensa pra Yuzuriha. A gente sabe posteriormente, né, que é lá acompanhar o Shishio e pá. E aí o Taiju fica doido com esse perigo. Mas aí, pô, vai junto, né? O Senku é que não pode ir porque o Shishio precisa pensar que ele tá morto enquanto ele desenvolve mais ciências. Eu achei bem legal nesse momento porque o Senku tem um imaginário de como seria uma guerra futura entre o grupo dele e o grupo do Shishio, né? A gente sabe que o Shishio quer dominar o mundo com a juventude, e aí é tratada de uma maneira bem bárbara aqui no anime, né? E o Senku quer contra-atacar com ciência, ele vem com os mecha lá, o robôzão, eu achei bem engraçado. Olha, galera, se o Shishio ele não fosse um assassino, eu até estaria torcendo por ele, viu? Porque assim, eu queria até mandar um debate aqui. Eu, lendo os últimos capítulos de One Punch Man, achei extraordinário os raciocínios do Mendigo Imperador, né? Ele tem uma epifania. Olha, não é que eu torça pelo vilão, tá bom? Mas eu acho que a epifania do Mendigo Imperador, ela é interessante ao ponto de fazer a gente se questionar umas coisas, né? Tipo, ele diz que a gente tá preso num sistema que foi criado pelo homem há muito tempo. E a gente já nasce nesse sistema, e a gente tem que se adaptar a esse sistema. E é triste isso, né? Tem um pensamento que é: a humanidade fracassou quando inventou a propriedade privada. E é real. Aí você pode dizer: oxe, Matheus, tu não gosta do capitalismo? Tá aí com a câmera, com o computador, com os aparatos técnicos, então isso te ajuda. É um pensamento pertinente, é um questionamento pertinente, mas aí eu mando a réplica, né? Que a gente tá acostumado a esse sistema. O que eu quero que vocês pensem é: imagina se a gente tivesse lá naquele momento sem propriedade privada. Como seria? Aí vai ter gente: ah, comuna, é de esquerda, galera. Meu Deus do céu. Tô propondo questionamentos aqui. Mas imaginem, quando não tinha, quando você não conseguiria imaginar o que é ter uma posse, sabe? Essa sensação de posse, no final das contas, eu acho que ela é muito inerente ao ser humano. Eu acho que é um papo já bem filosófico aí, mas ela é muito inerente ao ser humano, e é por conta dessa fraqueza do ser humano que precisou ser inventada a propriedade privada para ter um controle. E esse controle, hoje em dia, eu concordo, mas é triste a gente ver que rola, né, essa escravidão mental a um sistema pré-estabelecido há muito e muito tempo. Daí o time se divide. Senku vai procurar as pessoas que mandaram sinal de fumaça quando eles estavam lá na montanha, né, experimentando pólvora. Taiju e Yuzuriha vão ser espiões do grupo do Shishio, que ainda não é um grupo, né, só tem o Shishio. Daí, quando o Taiju tá indo com a Yuzuriha, ele percebe: pô, como é que eu vou ver o Senku de novo seguindo esse plano? Talvez em semanas? Meses? Anos? E aí, quando ele pensa em todo esse gap que ele vai ficar sem o Senku, ele volta e grita, né? Só que ele não pode gritar porque ele não pode chamar a atenção do Shishio. E aí ele, Senku, quando o Senku olha que ele chamou a atenção, ele levanta o braço. Eu achei muito One Piece, né? O X de Arabasta naquele momento. Foi bonito, eu acredito que seja até uma homenagem da dupla criativa de Dr. Stone ao Eiichiro Oda. Não foi tão icônico assim, mas foi importante, me chamou a atenção, eu gostei. Daí rola um momento bem instigante, bem interessante. O Shishio tá lá: pela estrada fora eu vou bem sozinho, matando os velhos tudo pra causar revolução. O cara tá muito louco, velho. E aí um barulhinho no mato, a sonoplastia de barulho no mato, gostaram? Taiju, que já chegou ali, a loira, que tinha aparecido só na forma da sua silhueta nos episódios passados, a loira. E ela vem meiga, mas ela ataca o Shishio com tudo. O Shishio nem se esforça batalhando com ela, mas a menina é muito absurda, né? O Shishio, ele fica estranhando
Tipo, essa menina é muito nova pra ser tão habilidosa assim. Ela é bastante ágil. E a menina quer se vingar, né, com o que aconteceu com o Senko lá nas montanhas. Achei bem interessante, porque mesmo sem ela conhecer o Senko, ela não tem nenhum vínculo. Só porque ela viu o Shishio fazendo algo errado, ela quer mandar a justiça dela, né? Pô, achei massa, velho. Imagina quando ela criar laços com o Senko, que é o que a gente tá vendo no finzinho desse episódio. E aí ela também tá indignada com o Shishio, porque todo aquele povo, na verdade, né? Eles usaram um pó misterioso, que é a pólvora, e provocaram a ira da grande montanha. Quando o Shishio vê ela falando, usando esses termos, aí ele, putz, essa menina nasceu no mundo de pedra. Ela não era da nossa geração, ficou petrificada há 3.700 anos e despertou. Ela é um bebê, teve mais gente que se despetrificou antes até que o Senko, e tiveram filhos. E ela é habilidosa porque ela cresceu na caça, né? E ela é bem inocente, a ira da montanha. Mas aí ela não deveria ter carregado a cultura da civilização antiga. Ela não é só de segunda geração não, viu, galera? Realmente parece que a cultura meio que tá se perdendo. E aí o Shishio precisa resolver esse impasse com essa menina, que vai ser fácil pra ele, eu acredito. Talvez essa menina, o Taiju e o Zuriha fiquem no grupo do Shishio. Minha preocupação é, se ela for seguindo... Ah não, a menina loura ela fica com o Senko no final, né? Mas o Taiju e a Yuzuriha com certeza vão ficar com o Shishio. E aí, que bom que a loirinha tá com o Senko, porque ela vai pra uma direção mais cabeça. Até dia de domingo, minha gente. Meu amigo, tomara que a pessoa que está na ambulância fique de boas. É aí que a gente vai pro final do episódio. O Senko acha a loirinha debaixo da árvore, né? Tipo, o Shishio resolve o problema assim. Ele não vai matar a garota e manda uma árvore pra imobilizá-la, né? Ela vai morrer de qualquer jeito, que ela vai ficar aí pra sempre, vai ficar sem comida e vai se lascar. O Shishio, ele tem um código de conduta, né? Ele mata os velhos, mas os jovens, ele não quer matar, tipo, ele não quer ser diretamente responsável. Mas essa atitude dele de deixar a árvore ali em cima, ele foi responsável, ele seria responsável pela morte da garota, né? E aí o Senko se depara com aquela situação, tem uma árvore em cima dela, o que é que eu vou fazer agora? Aí ele faz um sistema de polias. E eu achei bem interessante, né, porque ele cita Arquimedes. Como a gente falou no início, né, que interessante um anime que tá instigando a galera a pesquisar, a estudar física, né, principalmente. E o Senko, ele define o sistema de polias como a força de um garotinho, é o caso dele, se transforma na força de Hércules. E aí com um puxão, o Senko levanta 1 tonelada. Foi essa estimativa de peso que ele deu ali para aquela árvore, né? E aí a menina loirinha fica encantada com o Senko, como ele foi obstinado, né? Resolveu o problema, como ele usou a cabeça. Os raciocínios lógicos e científicos encantam ela, que é selvagem, porque ela no braço tem que conseguir as coisas. Na cabeça dessa garota, ela teria que levantar a árvore, ou o Senko teria que levantar a árvore, mas não, ele foi genioso, né? E aí ela se apresenta, o nome dela é Kohako, e ela diz que já adora o Senko. Que massa, velho! Eu quero estar acompanhando esses grupos, esses novos personagens, e agora com essa parada de outras gerações, tornou o Dr. Stone mais interessante do que ele já é. Deixa a tua opinião aí nos comentários e até a próxima!